Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil, aula 2, o Brasil do meio natural ao meio técnico, científico e informacional. Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é entender como o Brasil vai se transformando ao longo do tempo, como a sua paisagem ela passa de um meio natural até chegar uma paisagem técnica, científica e informacional. Então, para entender essa dinâmica, esse movimento que o Brasil percorre ao longo do tempo, você precisa entender 3 momentos principais, que são os seguintes: o meio natural, ou pré-técnico, é o momento em que antecede a colonização no Brasil. E tem também o início da colonização, você ainda vai encontrar o Brasil no meio natural ou pré-técnico. Perfeito? O segundo momento é o chamado Brasil do meio técnico, como você observa aqui. Ele acontece logo no século XVI, com a colonização, o seu movimento, vai lentamente até o século XIX, tá certo? Mas ele se acelera a partir do século XX. É o chamado Brasil do meio técnico. E, por fim, o terceiro momento é o Brasil do meio técnico, científico e informacional, que ele vai acontecer basicamente a partir de 1970 e chega até os dias atuais, o Brasil de hoje. Então, na aula, quero que você observe as características desses 3 períodos pelos quais o território brasileiro ele percorre, ele passa, ele vai se transformando. Tudo bem? Preste bem atenção, anote, porque os exercícios virão e você precisará estar bem atento, tá certo? Para poder acertar as questões. Brasil do meio natural. Como era esse Brasil, professor? Era o Brasil das grandes paisagens naturais, em que você tinha bem conservado os chamados biomas brasileiros, como a Caatinga, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, tá? Bem preservado, ou seja, bem forte, bem nítido, sem ação humana praticamente. Aí você diz, professor, quer dizer que não existia ninguém no Brasil, no meio natural? Errado, claro que existia. Eram aproximadamente 5 milhões de grupos nativos, tá certo? E esses grupos nativos, considerando todo o território brasileiro, eles ocupavam pequenas áreas, que eram exatamente as áreas litorâneas ou próximas aos rios, tá certo? Eram os grupos tupis, cariba, Gê, cariri, dentre outros grupos indígenas que ocupavam o território brasileiro. Aí você me pergunta, por que eles ocupavam somente pequenas áreas? É o conhecimento estratégico desse povo, porque o rio é circulação e alimento. Se eu estou próximo do rio, eu estou próximo do peixe, do alimento e da circulação, um meio de circulação importante. E o litoral também nem se fala, né? O litoral, a Mata Atlântica, então você tem alimentos, você tem condições, digamos assim, apropriadas para você viver, para você se reproduzir. Então, esse é o Brasil do meio natural, tá? E também, com a chegada dos colonizadores europeus, esse meio natural ele começa a passar por algumas transformações, só que bem lentamente, né? E você vai ver como esse meio natural ele começa a se transformar um pouco mais de velocidade a partir da seguinte estrutura. Veja bem que eu tenho então um tempo lento da natureza. É o tempo em que o homem se adapta a esse meio natural. Veja aqui a circulação, pequenas embarcações sem motor, tá? Embarcação que depende da força do homem, da sua força física propriamente dita. Então, verifica que o homem apenas se adapta às condições naturais de navegação, alimento e clima. Observa aqui os grupos nativos, né, vivendo, por exemplo, em pequenas aglomerações, pequenos grupos tribais, tá certo? Vivendo em pequenas aldeias, que elas estão perfeitamente em sintonia com a natureza. São as condições naturais que irão, de certa maneira, conduzir o modo de vida,
a caça, a pesca e as condições de circulação também. Beleza? Porém, essa paisagem se modifica à medida que os europeus eles penetram no território brasileiro e eles vão, por exemplo, extraindo para uma atividade econômica capitalista os elementos da natureza, como, por exemplo, o pau-brasil. Né? Pau-brasil e a cana-de-açúcar, que foi introduzida pelos europeus aqui no Brasil. Observe, então, que pau-brasil passa a ser um elemento de valor capitalista, um elemento de valor humano, de valor do mercado, que começa a ser cobiçado pelos europeus. Tá certo? Por quê? Pau-brasil, lembra disso? Pau-brasil. Brasil vem de brasa, vermelho, né? Fogo. Era uma madeira que tinha valor comercial, uma madeira que tinha valor na Europa para fazer a movelaria e também para tinta, tá certo? E vai dar inclusive o nome do Brasil lá na frente. Para os grupos indígenas, isso não tinha valor, de certa maneira. Perfeito? Então o que acontece? A busca por pau-brasil começa então a modificar um pouco a paisagem brasileira, tá certo? A descaracterizar ali a Mata Atlântica e mais à frente a cana-de-açúcar vem derrubar a policultura, digamos assim, toda a paisagem diversificada ali da Mata Atlântica para fazer a monocultura, introduzir a cana-de-açúcar, colocando aquela paisagem monótona, que é a paisagem da cana-de-açúcar voltada para a exportação. Uma paisagem capitalista começa então a se apresentar mais fortemente no território brasileiro a partir de então. Perfeito? Bom, com essa mudança, você observa que o meio técnico aparece no Brasil. Sai do meio natural e começa o meio técnico, com a introdução do trabalho escravo. Você vê também a implantação aí, do tempo acelerado do homem, o tempo de plantar, de colher acelerado, perfeito? Você vê a mecanização da produção com os engenhos. Começa a aparecer os engenhos no território brasileiro. Veja bem esse mapa aqui, ó, o litoral brasileiro. A cana-de-açúcar se estende aqui pelo litoral brasileiro. E também eu observo, olha, a introdução da pecuária, que servia de alimento para a atividade da cana-de-açúcar, para aqueles que trabalharam nessa atividade. Então foi introduzido o gado no Brasil, foi introduzido a cana-de-açúcar no litoral brasileiro e também a busca aqui no norte do Brasil por as especiarias, as drogas do sertão, cravo, canela, tá certo, urucu, especiarias que tinham valor comercial, valor na Europa, perfeito? Então essas atividades econômicas elas vão mudar a paisagem brasileira ao longo do século XVI, XVII e XVIII, se estendendo pelo século XIX, tá? Vão mudar de maneira paulatina. Observa nesse mapa aqui, ó, que eu tenho então, já no século XVII, pequenas manchas de mineração de ouro, que é exatamente o objeto de maior valor no capitalismo no período, no capitalismo comercial. Só que o ouro só vai aparecer mesmo no século XVIII, e você vai ver como ele vai transformar esse meio natural para um meio tecnificado aqui nessa imagem. As atividades de mineração e também as atividades de cana-de-açúcar nos engenhos têm a sua importância significativa. Porém, eu quero que você entenda que esse meio técnico ele só vai acontecer em algumas manchas do território brasileiro. Ele não vai acontecer de maneira igualitária, tá certo? E por ele acontecer em algumas manchas, ele acontece como se fosse ilhas econômicas brasileiras. Então eu tenho complexos ou ilhas econômicas, que são economias voltadas aqui, ó, litorâneas, isoladas entre si e voltadas para a exportação, para o mercado externo. Essas são as chamadas ilhas econômicas ou arquipélago de ilhas econômicas do Brasil. Perfeito? Por que são ilhas? Porque são isoladas entre si, não tem conexão. Por exemplo, aqui o ouro não tem conexão nenhuma com a extração das drogas do sertão, perfeito? E nem conexão com a cana-de-açúcar. São atividades que são executadas no Brasil, sem conexão entre elas,
e voltadas todas para o mercado externo. Perfeito? Então essa mecanização que eu quero que você entenda, ela não acontece de forma igualitária por todo o território, é mais aqui no litoral e onde você vai ter essas atividades econômicas. Perfeito? Características importantes do século XIX. A formação de aglomerações urbanas. A urbanização começa a aparecer, então, com a administração pública, as cidades que vão se relacionar com essas atividades econômicas principais. Primeiro Salvador, né, que é a capital ali, digamos assim, naquele momento, século XVIII, XVII, pela cana-de-açúcar, e depois o Rio de Janeiro passa a ser uma cidade importante no Brasil, também a capital, se transferindo de Salvador para o Rio de Janeiro por conta da mineração. Veja que o século XVIII, a mineração, ela vai se estender em amarelo aqui para dentro do território brasileiro, né? Você vai encontrar o ouro, ele vai ser importante para o desenvolvimento das cidades no interior do Brasil, saindo daquela ocupação litorânea, do urbanismo de fachada, chamado, para o urbanismo de interior. Perfeito? Que é o que a gente vai observar a partir de agora. Interiorização do povoamento. Veja bem as cidades aqui de Mariana, Sabará, Vila Rica, perfeito? Elas são as cidades da mineração do ouro. Ou seja, o Brasil começa a apresentar cidades aí no século XVIII afastadas do litoral, já um pouco mais afastadas. Isso acontece uma interiorização do povoamento. Então, se a cidade se afasta, o meio técnico também começa a se expandir do litoral para o interior do Brasil. Então, são duas atividades muito importantes, a mineração e a pecuária, que contribuem para esse afastamento, essa expansão do meio técnico do litoral para o interior. É uma expansão lenta, paulatina. E na segunda metade do século XIX, o que vai acontecer? Basicamente, turma, o que vai acontecer é a mecanização intensiva do território. Século XIX, segunda metade, eu estou falando de 1850 para frente. Você vai ter instalação de usinas açucareiras, a navegação a vapor, estradas de ferro, que você observa aqui, ó, é o moderno. A rede telegráfica brasileira vai começar também a se instalar, telégrafo, comunicação, perfeito? Então, o território começa a se mecanizar com essas estruturas de circulação e de comunicação. Beleza? Isso vai acontecer de maneira igualitária? Não. Vai acontecer nas cidades principais, no litoral. Só um tempo mais lá para frente que vai se expandir. Perfeito? Bom, quando inicia o século XX, há uma grande aceleração desse meio técnico, não tenha dúvida disso. Esse meio técnico ele vai se tornar muito acelerado, principalmente com o processo de industrialização brasileira, que vai se iniciar com o fim do ciclo do café, né, ali com a crise de 1929, por exemplo, o Brasil passa a um modelo de substituição de importações, com Getúlio Vargas, né, com a necessidade da produção industrial nacional, ele vai começar a implementar o polo industrial brasileiro, com a Fábrica Nacional de Motores, a Petrobras, né, o petróleo é nosso, essa imagem forte aqui dele, vai instalar o embrião do Parque Industrial Brasileiro ali no sul-sudeste do Brasil a partir do início do século XX. Perfeito? Isso vai se tornar ainda mais forte em Juscelino Kubitschek, na década de 50, quando vai haver exatamente uma penetração das multinacionais no território brasileiro e o processo de integração nacional com a construção lá na frente das grandes rodovias que irão conectar o Brasil. Percebe que então, a partir do século XX, o meio técnico brasileiro ele dá um salto significativo, ele se transforma um meio técnico bem densificado, digamos assim, uma presença mais de integração dentro do território brasileiro. Porém, turma, o que eu quero que você observe é o seguinte, que se amplia aqui a malha rodoviária no território brasileiro, indústria, perfeito? Se tem indústria no Brasil, preciso ter o quê? Preciso ter consumidores no Brasil. E esse consumidor, para ele consumir, ele precisa
que o produto chegue até ele. Como esse produto vai chegar num Brasil que é isolado? Ele só vai chegar por meio de rodovias, certo? Esse foi o modelo implementado pelo Brasil, as rodovias. Mas ele poderia chegar por um outro modelo, as hidrovias, mas não, se optou pelo modelo rodoviário. Então observa como a malha rodoviária brasileira foi organizada aqui no período de Juscelino Kubitschek, com a abertura, por exemplo, da Belém-Brasília e de outras grandes rodovias federais que irão formar um mercado interno nacional, densificando esse meio técnico. Bom, esse meio técnico que foi densificado torna o Brasil completamente desigual. Basicamente, o Brasil se transforma em 4 Brasis. Quais são esses Brasis? Segundo Milton Santos, existe o Brasil que é o Brasil da região concentrada, sul e sudeste brasileiro, onde você vai ter a maior presença do meio técnico no Brasil, a densificação do meio técnico, rodovias, estradas e indústrias. E você vai ter outras regiões, como a Amazônica, onde esse meio técnico já é menos denso, bem menos, Nordeste e Centro-Oeste. Beleza? Então, a questão que pode vir para você é comparar as 5 regiões do Brasil, do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com os 4 Brasis de Milton Santos. O que o Milton Santos está falando? Que só existem 4 regiões se a gente for considerar o meio técnico, a região concentrada, que é a União do Sul e Sudeste, onde esse meio técnico está muito forte, e as demais regiões onde você não vai ter, basicamente, uma densificação desse meio técnico grande. Tudo bem? Então, há uma ampliação das desigualdades regionais no momento que nós observamos que o Brasil passa a ser um país industrializado, porém subdesenvolvido, ou subdesenvolvido, porém industrializado. Que ao mesmo tempo que você tem a indústria automobilística no Brasil, que é a indústria moderna, você vai ter também a precariedade, condições de viver, de saúde, educação precária no Brasil, saneamento precário. Então você vai ter o PIB alto, a riqueza concentrada na mão de poucos, e ao mesmo tempo desemprego. Você vai ter a precária acessibilidade a serviços de saúde e educação, dentre outros. Então é o Brasil subdesenvolvido, industrializado, que ele vai começar a se mostrar aí no século XX dessa maneira. E a partir de 1970 nós vamos ter o meio técnico, científico e informacional. Fechando aqui a nossa escala de 3 períodos, é o meio que eu vou ter uma revolução nas telecomunicações. O Brasil, por exemplo, aderindo aí à rede de satélites Intelsat, o território do brasileiro começa a se integrar de uma maneira absurda por meio da televisão, inclusive está completando aí 70 anos no Brasil, né? Também na década de 50 começou a aparecer aí a televisão no Brasil, e na década de 80 ela passou a ter cores, né? 70, na verdade, ela passou a ter cores, exatamente em função do satélite, Intelsat e Brasilsat. Depois, na década de 80, o Brasil lançou o próprio satélite. É isso que vai dar base para a SBT, para Globo, etc., outras redes aí de telecomunicações, grande rede de telecomunicações do Brasil. Então esse é o Brasil do meio técnico, científico e formacional. O que acontece é que um novo tempo se impõe, o tempo comandado pelas multinacionais e pelo Estado. É o tempo que, se você não está conectado à ciência e à informação, isso significa dizer que você não está conectado com o capitalismo, com o moderno, com o dinheiro. Então, dentro desse universo, o Brasil vai apresentar uma grande desigualdade também regional, dentro desse novo meio, que é o meio técnico, científico e formacional dos satélites das telecomunicações. Observa aqui nesse mapa que eu tenho a distribuição de rede de fibra ótica no Brasil. Em azul são os locais onde você observa a fibra ótica, e em vermelho a ausência dessa fibra. Então olha só como no sul e sudeste do Brasil é forte a presença de internet rápida, fibra ótica. As empresas se instalam nesses locais exatamente aproveitando essas potencialidades de comunicação, de comércio que estão presentes no local, uma potencialidade do lugar. Então o Brasil ele vai apresentar essa desigualdade
a distribuição do meio técnico científico formacional também é muito forte. Mais um exemplo aqui eu tenho a rede bancária, por exemplo, do Bradesco em 2005. Observa que ela está completamente concentrada aqui no sul e sudeste do Brasil, as agências do Bradesco, enquanto que no centro-oeste, no norte, pouquíssimas agências você vai encontrar. Do mesmo modo também, serviços de saúde, como, por exemplo, a ressonância magnética, né? Aparelhos aí, equipamentos de ressonância no Brasil, concentrado aqui no sul e sudeste, e também aparelhos de tomografia computadorizada, concentrado também no sul e sudeste. Esses elementos mostram para a gente um reforço das desigualdades regionais com o meio técnico científico informacional no Brasil. Beleza? Esses são alguns elementos importantes que eu quero que você observe e a gente encerra nossa aula por hoje, indo do Brasil do meio natural ao meio técnico científico informacional. Não esqueça de fazer os exercícios que estão no cigarro, acompanhe as informações. Na próxima aula nós iremos falar um pouco mais sobre a formação do território brasileiro, as estratégias de conquista. Obrigado.